Bem, gente, mais uma vez, boa noite da agora, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer a gente poder estar aqui compartilhando a experiência, compartilhando conhecimento, compartilhando aprendizagem e, acima de tudo, compartilhando essa boa vontade que nós temos de crescer e de melhorar, tá bom? E hoje, já que as aulas anteriores a gente trabalhou, Carlos Eduardo, bastante a questão de introdução, de estrutura de redação, estrutura da redação, estrutura da introdução. Trabalhamos bastante mesmo a introdução em si, somente o parágrafo da introdução, tá? E a gente aprende que a redação tem uma estrutura onde ela tem um RCTT, e depois a gente vai conversar particularmente para ver como é que eu vou te passar essas aulas, tá? Fazer uns vídeos aqui particulares e acabar te mandando. Da mesma forma a Isa, e eu acho que é amanhã de manhã, não sei se vocês têm aula amanhã na escola, não sei como é que é, se você estudou de manhã ou à tarde, mas a gente eu vou gravar essas aulas amanhã pela manhã que eu vou ter tempo, tá? Essa aula sobre introdução, sobre estrutura da redação e estrutura da introdução, ok? Para vocês que estão chegando, o Alisson também, eu não compartilho, Alisson, a questão de vídeo, eu deixo só a questão mesmo da tela, para pegar a tela toda, porque a maioria da galera curte pelo celular e é até um pouco mais interessante. Bora, Pedro, vamos chegando. Boa noite, professor. Boa noite. Então, hoje eu quero trabalhar em cima dessa questão dos eixos temáticos, tá? Por que eu quero trabalhar em cima dessa questão dos eixos temáticos? Primeiramente, para começar a mostrar para vocês que a gente deve desmistificar, tá? Desmistificar essa ideia de que eu só posso ir para a redação se eu só vou bem para a redação se eu tiver o tema na minha cabeça. Então muita gente se preocupa com o tema em vez de se preocupar com eixos temáticos, em vez de se preocupar com a estrutura, em vez de se preocupar em estudar um pouco mais de crase, em vez de se preocupar um pouco de estudar duas outras coisas extremamente importantes dentro da redação, que é as concordâncias nominal e verbal e as regências nominal e verbal. Então, a galera fica, que vai cair, que tema vai cair, que tema vai cair, e a gente tem que desmistificar isso, tá? Quando a gente vai, quem gosta de esporte, independente de futebol, basquete, vôlei, quando a gente vai para uma final, a gente não escolhe com quem a gente vai jogar, mas a gente acredita que ao longo de toda a temporada a gente se preparou, tá? A gente se preparou para ser campeão. A gente pode até não ser, mas que a gente se preparou, a gente se preparou. Eu estou falando de um time que chega numa final. Pode ser de handebol, pode ser de rugby, pode ser uma final individual de tênis de mesa, ou de boxe, ou de judô, karatê, taekwondo, enfim, essas artes que nós temos também aí nas Olimpíadas. Então, a galera que está, por exemplo, vocês assistiram a reportagem dos vários, não sei se um ou mais de um navio levando todo o material em vários containers, né, ou containers, né, a palavra a galera gosta de pronunciar, alguns containers com material de musculação dos atletas brasileiros, a questão de tudo, toda a preparação. Então os atletas brasileiros já foram alguns para o Japão e toda a estrutura já foi, está chegando, alguma parte já chegou, mas, ou seja, todo mundo se preparou para chegar na final, todo mundo está se preparando para competir, de repente, ao lado de um outro adversário, tá? Claro que existem finais que são diferentes, um contra um, naquela coisa, vamos ver quem é melhor, você contra mim, como na luta livre, né, a luta greco-romana, no tênis de mesa. Já, por exemplo, na ginástica artística, cada um fazendo o seu desempenho, mas não deixa de estar competindo. Então, o que eu quero dizer? Que aqueles atletas não se preocupam em pensar quem eu vou enfrentar. Eles pensam o seguinte, o atleta que quer chegar e o aluno que quer chegar numa nota 900+, ele não tem que se preocupar com o tema que vai ser tratado.
mas ele tem que trabalhar ao longo da preparação dele, do primeiro ao terceiro ano, trabalhar eixos temáticos. Tá? E é isso que a gente vai trabalhar, eixos temáticos. Professor, o que são eixos temáticos? Tá? Eu chamaria de eixos temáticos partes, tá? Partes macros, né, maiores, que você pode subdividi-las em micropartes, certo? Então a gente tem praticamente, em questão de eixos temáticos, nós temos poucos eixos temáticos. A gente não tem uma centena de eixos temáticos. Então por isso que é complicado você pensar num tema quando você, dentro de um eixo, você tem uma série de temas, você tem N temas. Concorda comigo, Alisson? Está acompanhando o raciocínio? Tá acompanhando, Isa, o raciocínio? Sim, professor. Tranquilo. Então a gente não tem que se preocupar, viu, Paulo? A gente não tem que se preocupar, Paulo André. Né? Deixa eu ver, né? Paulo André, Pedro? Não é isso, Paulo André? Rapaz, hoje todo mundo calado. Tá? Então, eu não tenho que me... Dentro de um eixo temático, nós temos diversos N temas. Então, a nossa mente tem que trabalhar em relação à redação, trabalhar com a possibilidade de nós, ao longo da nossa preparação, não focarmos em cima de temas, mas focarmos em cima de eixos temáticos. Certo, Carlito? Você não tem que se preocupar com tema, você tem que se preocupar com eixos temáticos. Por quê, professor? Porque ao se preparar para eixos temáticos, você vai ter muito mais capacidade de lidar com os temas. Por quê? Porque dentro de educação, você, ao longo da sua preparação, você trabalhou alguns subtemas, alguns microtemas, alguns temas mais específicos, e só lembrando que todo tema é, na verdade, um problema, tá? Você trabalhou uma diversidade de temas mais específicos e que de repente você vai perceber que entre eles há muita comparação no que diz respeito à causa, o que diz respeito à consequência, o que diz respeito a agentes sociais e ao que diz respeito também a repertório, tanto na questão repertório social ou assim como repertório cultural, sociocultural, como repertório histórico, certo? Porque nós temos dois tipos de repertório para utilizar na redação: repertório sociocultural e repertório histórico. Ok? Deixa eu desligar o meu WhatsApp aqui para poder não ficar com as mensagens na tela. Então, você vai perceber que ao longo desses eixos temáticos, você trabalhou muitos subtemas dentro de cada eixo e você vai começar a entender que, rapaz, é melhor eu me preparar para os eixos do que para os temas. Porque se você se preocupar... Boa noite, Ana Júlia. Porque se você se preocupar com o tema, você vai fazer uma redação sobre educação, você vai fazer uma ou duas redações sobre política, uma ou duas sobre meio ambiente, uma ou duas sobre grupos específicos, uma ou duas sobre tecnologia, tá? Até que repetir aqui, uma ou duas sobre sociedade geral, social geral, um sobre saúde e assim por diante. Tá? Só que aqui praticamente eu fechei todos os eixos temáticos. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que desmistificar é essa história de eu tenho que estar preparado para o tema. Porque o que vai acontecer? Quem se prepara para o tema terá uma decepção na hora que lê os textos de apoio. Porque você vai se deparar com um texto que de repente você vai sentir aquela coisa de, cara, o que eu vou falar sobre isso? Eu não escrevi uma redação sobre isso. Eu não sei por onde começar. E esse é o grande problema da maioria dos alunos que
lidam com a redação naquele momento da prova. Então, a dica é trabalhar eixos temáticos. Então, a gente tem alguns eixos temáticos. O eixo da educação, que é muito amplo. Dentro da educação eu posso trabalhar educação à distância, analfabetismo, a literácia familiar, tá? Literácia familiar, eu posso trabalhar evasão escolar, eu posso trabalhar a questão da preparação dos professores, eu posso trabalhar a tecnologia educacional. Dá para vocês perceberem, cadê aqui? Eduardo, tá? Dá para perceber, Eduardo, o quão é importante a gente não trabalhar em cima de temas, mas trabalhar em cima de eixos. Dá para vocês estão seguindo esse raciocínio aí? Professor, ainda não compreendi mais ou menos. Eu queria que alguém se manifestasse. Está todo mundo muito calado hoje. Eu gosto de interagir. O bem tá ok, professor. Beleza, Pedro. Certo, professor. Beleza, Eduardo. Então, alguém quiser mais alguém falar? Tá? Então, quem não quiser falar pode só digitar. Deixa eu ver aqui. Ninguém ainda não quis digitar. A Eduardo colocou certo ali. Então, olha, eu tenho o eixo da educação, eu tenho o eixo do meio ambiente, eu tenho o eixo dos grupos específicos. Aqui eu posso trabalhar a questão dos negros, eu posso trabalhar a questão LGBTQ, como é, Pedro? LGBTQ+, né? Hoje tá, a cada tempo que passa eles acrescentam alguma letra, algum símbolo em cima. Eu posso trabalhar o eixo da tecnologia, tá? Eu posso trabalhar o eixo da política, por exemplo, a importância da participação do jovem na política, a questão da corrupção na política, lidar com a questão da reeleição, tá? A reeleição como parte de um processo que, a meu ver, parte de um processo que atrapalha a democracia. Eu tenho o eixo da saúde, e aí o eixo da saúde, a gente está vivendo toda essa problemática que nós temos hoje, da pandemia e de todas as consequências que a gente vai viver. Hoje eu estava comentando em sala de aula sobre essa questão de uma possível terceira ou quarta ondas, mas não ligadas propriamente à doença em si, ao vírus em si, mas às consequências do vírus. Por exemplo, gente, falei isso lá na turma hoje, muitas pessoas vão sair de realidades pós-Covid, tá? Com traumas psicológicos. Muita gente vai sair com trauma psicológico, já saiu e já está vivendo. Traumas psicológicos em função da perda de um filho, de um pai, de um irmão, de uma esposa, de um marido, certo? Nós vamos ter traumas crônicos, físicos mesmo, tá? E quando eu falo de trauma, eu vou um pouco mais longe, eu vou numa questão de traumas crônicos, tá? Sabe, uma doença crônica, aquela doença que a pessoa vai precisar se tratar e tomar remédio o tempo todo, o resto da vida, uma diabetes, uma pressão alta, tá? São comorbidades também. Então, e quando eu falo de traumas crônicos, há pessoas que não superam a perda de um filho, de um parente, de um ente querido, e vão precisar de tratamento psicológico, muitos até psiquiátrico, para o resto da vida, tá? Eu acho que vocês conhecem pessoas, e eu acho que não é do desconhecimento de vocês, que muitas pessoas não superam perdas. Muitas pessoas não sabem lidar com perdas. Tá, o Alisson, você aí que... Deixa eu ver se o Alisson é a segunda vez que eu chamo o Alisson, deixa eu ver se dessa vez ele responde. Que é o mais velho. Acho que o Alisson não sei se o Alisson ainda está presente, tá, mas ainda não fez, foi comentar. Mas o Alisson mais velho, eu queria perguntar a ele, mas eu tenho certeza que ele conhece pessoas, tá, que não aprenderam a lidar com a dor da perda e que por isso tomam remédio controlado, né, o famoso tarja preta, para dormir
para trabalhar ou, enfim, para tentar viver, só que não conseguem viver. Isso vai ser consequência, tá? Essa é a chamada terceira, quarta onda. Então nós vamos ter também perdas, muitas perdas no quesito, na questão econômica. Galera, tentem parar para analisar, e eu estou levando vocês hoje para um campo muito mais cognitivista, né? Muito mais de vocês perceberem as coisas, tá? Tentem imaginar no meio dessas mais de 400 mil. Boa noite, Emil. Boa noite, professor. Chegou um pouquinho, mas chegou. Então tentem imaginar aqui, galera, do meio dessas 400 mortes, hoje eu estou falando, Emil, mais sobre eixos temáticos, levando a galera mais a refletir sobre temas do que a se preocupar, refletir sobre eixos e se preocupar menos com temas. Então, tentem imaginar na área da saúde, na área dessa questão da saúde, como consequência da pandemia, no meio dessas 400 mil mortes, mais de 400 mil mortes, quantos pais, mães e avós eram os únicos a serem o sustento familiar, o sustento financeiro dentro das famílias? E esse sustento vinha por meio de uma aposentadoria, tá? De um INSS. Tentem imaginar isso. No meio de 400 mil pessoas. Tá? Vamos fazer um cálculo aí, dividir em cada família 5 pessoas, nós temos aí 80 mil famílias. É isso, Emil? 80 mil famílias vezes 5, né? 5 pessoas em cada dá 400 mil pessoas, não é isso? Acho que meu cálculo foi bom. O Alisson quer dar matemática aí porque não está presente, mas Pedro pode me ajudar. Eduardo, vocês são mais novos do que eu. É isso mesmo, é 5 vezes 8, 40. Então 80 mil famílias, que no meio dessas 80 mil, vamos ver que 20%. Então 16 mil famílias. Olha que eu estou boa de redação. 16 mil famílias que não vão ter mais o sustento dentro de casa. Isso é uma perda muito grande na economia das famílias e na economia do país. Porque serão 16 mil pessoas que nós não teremos mais esses 16 mil salários investidos dentro da nossa economia. Então, gente, quando a gente fala de saúde, a gente trata dos problemas da saúde em si. O SUS, o sucateamento do SUS é um eixo, está dentro do eixo temático. O déficit de médicos é um eixo, está dentro do eixo temático da saúde. Um tema que outro dia eu dei na Letros, tá, para vocês, a questão da automedicação. Tá? Quando eu trouxe um dado para vocês em 2016. Boa noite, Maísa. Em 2016 nós tivemos mais de 76% da população brasileira se automedicou. Tá? Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. A Márcia também é mais uma aluna nova. Tá? Então, professor. Oi. Fica à vontade. Pegando gancho em relação aos leitos. Pode falar. Esse problema no Brasil é antigo. Isso. Em relação a leitos, né? Antes da pandemia, existiam números imensos da falta, né, de leitos dentro do Brasil, né? É um problema que vem se arrastando aí há décadas. É crônico, né? Isso mesmo. Pois é, gente, quem quiser contribuir, vamos contribuir, fica à vontade, até porque uma ideia vai gerando mais luzes até para mim mesmo. Eu não tenho uma visão completa da coisa, eu estou apenas jogando aqui para vocês. Quem quiser opinar, até porque isso aí, essa questão aqui, ela é mais de debate, certo? Ela é mais essa questão da... E em relação à medicação, eu faço parte e eu fiz o uso de alguns medicamentos quando eu contraí o vírus. Eu e minha esposa, meus filhos.
E eu me automediquei porque, pelas informações, né, que a gente banhando tudo e deu certo, né? Para mim, graças a Deus, minha família deu certo a automedicação. Uhum. Pois é, então, para vocês verem, há um percentual muito grande de pessoas que se automedicam no Brasil. Então, gente, eu estou trazendo para vocês aqui, só começando a abrir a mente de vocês, para que vocês entendam que dentro dos eixos temáticos há uma série de subtemas que a gente pode trabalhar e que o Enem pode cobrar da gente, tá? Tecnologia. Nossa, essa aí hoje, a tecnologia é no aprendizado da criança. A tecnologia como ferramenta de inclusão. A tecnologia usada para fazer bullying, o cyberbullying, certo? A tecnologia como produtora, a tecnologia hoje como produtora de lixo tecnológico, tá? Que vai entrar aí na questão do meio ambiente e na questão da tecnologia. Então, gente, quando a gente vai começando a perceber que os eixos são muito grandes, a gente já vai tendo a ideia de que não adianta você buscar tema. Você tem que aprender a estudar os eixos. Tá? Vamos para o eixo social. Nós temos aí a questão da violência, a questão da prostituição, a questão do preconceito, tá? Do preconceito que entra tanto nos grupos específicos como também entra no social, porque o preconceito ele não só lida com grupos específicos, mas, por exemplo, nem minorias, tá? Eu botei grupos específicos que a gente poderia chamar de minorias. Mas, por exemplo, quem já viajou para fora do Maranhão e foi para o Sul e Sudeste, sabe como eles têm um preconceito com o nosso jeito de falar. Isso é um preconceito linguístico. Quem já leu alguma coisa sobre o assunto? Certo? Então, a gente percebe que o eixo social ele é muito amplo. Tá? O eixo social entra a saúde e o eixo social entra o aborto. O que eu já estudei sobre o aborto? O que eu já li sobre o aborto? O eixo social entra a questão do desarmamento. Tá? O eixo social entra a questão do desemprego. Entendeu? Então não dá para a gente ficar pensando em temas. A gente tem que pensar em eixos. Porque a partir do momento que eu trabalho com alguns eixos, e eu vou mostrar para vocês agora, nessa segunda parte, vou passar para o segundo slide. Quando eu terminar, eu ainda não finalizei esse slide, porque eu quero botar o tópico em cada um, só botei em alguns, tá? Não deu tempo de fechar, mas amanhã de manhã eu termino, que amanhã eu não viajo, eu estou em casa só para trabalhar aqui. Amanhã eu continuo trabalhando, mas aqui, tá? E eu vou continuar e fechar isso aqui e mandar para vocês logo que eu terminar no grupo em PDF para vocês, tá? E a aula vai ficar gravada. Então, aqui, a gente vai ver agora. Opa, aqui. É o primeiro. Deixa eu ver aqui. Isso, esse aqui é o segundo. A letra está um pouquinho pequena porque tem que ficar mesmo. Mas eu não sei se vocês estão lendo, mas se depois vocês forem olhar com calma no computador, tá? Dá para perceber. Gente, quando a gente trata do eixo temático de educação, olha quantos subtemas a gente pode trabalhar. Analfabetismo, tecnologia na educação, homeschooling, tá? Eduardo, já sabe o que é homeschooling, Eduardo? Não. Tá? Isa, já sabe o que é o homeschooling, Isa? Educação em casa, estudar com os pais. Justo, com os pais ou com um técnico, né? Um professor que os pais contratam. Basicamente é isso aí. A gente não vai aprofundar, mas é basicamente isso daí. Então eu tenho homeschooling, eu tenho educação como meio de ascensão social, é uma questão que pode cair no Enem. A educação para construir uma sociedade leitora, os desafios para construir uma sociedade leitora, tá? Isso tudo está dentro. O analfabetismo de adultos, o analfabetismo não somente de crianças, de jovens, mas também de adultos, certo? A questão da evasão escolar, tá? Agora, o que eu vou mostrar, o que isso tem em comum, que é a grande sacada para a gente melhorar quanto a buscar repertório, tá? A buscar repertório. E na questão de atribuir, Pedro,
consequências ou causas. Quais os motivos? Porque o que a gente vai entender, Eduardo, Isa, todo tema é um problema. Professor, eu tenho certeza absoluta. Sabe por quê? Porque a quinta competência, o que diz a quinta competência, Pedro? Que diz, Emil, a quinta competência do Enem? De cabeça, A conclusão, professor. A conclusão. E o que eu tenho que apresentar nessa conclusão? A Uma gente. solução, uma coisa para amenizar. Isso, uma solução, um problema, uma Amenização. amenização do problema, uma intervenção. Então, lá na quinta competência, que está lá na conclusão, que é o último parágrafo, o Enem cobra de mim uma ação, tá, que venha intervir naquele problema tratado. Então, o Enem que diz para mim, não sou eu que estou dizendo, é o Enem que está dizendo que todo tema para mim é um problema. Porque se lá no final ele está dizendo que eu tenho que intervir, é diferente, Alisson, da prova de concurso. A prova de concurso, ela não exige a intervenção, ela exige conclusão, mas ela não exige intervenção, que você tem que dar caminhos possíveis, certo? Então, todo tema, Eduardo, é um problema, tá? Todo tema que chegou por último foi a Maria... Quem foi? Foi a Maria Gabriela. Então, Maria Gabriela, todo tema é um problema. Então, vamos trabalhar aqui, basicamente, com o tema do analfabetismo. Isso dentro do eixo da educação. Tá? Não vai dar tempo de a gente ver todos os eixos, porque são muitos, e em 1 hora, em 45 minutos, 50 minutos, não dá para a gente fechar tudo. Então, o analfabetismo, a gente pode entender que a razão do analfabetismo, uma das consequências e razões, ambas as coisas, é a desigualdade social. Tá? O analfabetismo no Brasil, ele se arrasta ao longo da nossa história, principalmente por causa da desigualdade social. Então, professor, que repertório eu posso pegar? Tá? Você pode pegar o repertório desde daquele processo de colonização do Brasil. Eu estou dando opções. Quem quiser acrescentar, fique à vontade. Quem quiser também, não quiser falar, mas quiser escrever, tá? Fique à vontade. Márcia, também fique à vontade. Todo mundo. Então, desigualdade social. Eu posso pegar a questão da escravatura. Quando eu posso dizer que desde a construção da nossa história, principalmente a partir da colonização, quando os negros vieram para o Brasil, ficou muito claro que tinha apenas acesso à educação os nobres, os comerciantes, os portugueses, tá, que delegavam as faculdades e as escolas do Brasil. Depois foi criada uma faculdade, mas eles direcionavam os seus filhos para, na maioria das vezes, estudar fora do país. Enquanto isso, os mestiços, os negros, tá? Os mestiços, os negros e os índios não tinham acesso à educação. Então o Brasil já começa um processo de concretização, tá? de desigualdade social, a partir do momento que os colonizadores não viabilizam educação para os mestiços, para os negros e para os índios. Mestiços, que eu já digo, o resultado de negros com índios, negros com brancos, índios com negros, índios com brancos. Tá? E aí eu me lembro quando eu estudava, que era pequenininho, aí tinha um cafuzo, um mameluco, tá? Eu não me lembro mais a mistura. Tá? Mas eu me lembro que eu estudava bastante isso daí, principalmente na 4ª série, mais ou menos. Então, essa desigualdade social, ela é histórica. Esse é um grande argumento que eu posso utilizar. E o repertório, esse repertório que eu estou dando. Você pode utilizar outro, fique à vontade. Quem quiser dar o palpite aqui, eu vou aceitar. Tá? Outra razão do analfabetismo, falta de políticas públicas. Tá? A escola não chega onde devia, a escola não tem tecnologia suficiente, a escola não prepara os professores, a escola não tem estrutura física, a escola não viabiliza o acesso do aluno da sua casa para a escola.
sendo que dentro da LDB nós temos uma lei que diz que o máximo de distância que o ônibus pode ficar da casa da criança para buscá-la e depois deixá-la é 300 metros. E a gente sabe que há crianças no interior do Maranhão que andam, tá, no interior do Brasil, que andam 5, 6, 7 quilômetros para depois pegar o ônibus para ir à escola. Entenderam? Então eu estou trazendo para vocês uma realidade. Isso é o quê? Falta de políticas públicas. Isso é ausência do Estado. Tá? Outra questão é a questão da desigualdade social. Então a desigualdade social é muito mais fácil você ter, tá, um número maior de analfabetos entre pobres do que entre ricos. Porque o rico tem mais acesso à educação. Então, uma coisa tem uma relação, a desigualdade social, ela tem uma relação direta com a falta de políticas públicas. Certo? Então, eu trabalhando o analfabetismo, eu vou perceber que essas razões, elas são muito claras, muito latentes, e eu tenho repertório para isso. Eu posso usar Paulo Freire, eu posso usar Kant, eu posso usar Zygmunt Bauman, enfim, há uma série de frases, tá, de filósofos, de sociólogos e de educadores que eu posso utilizar. Vamos pular para a questão da tecnologia na educação. Será que eu poderia dizer que a desigualdade social e a falta de políticas públicas, Pedro, tem a ver? Não vou perguntar mais para Pedro, não. Pedro já perguntei. Isabela, também hoje eu estava tratando isso em sala de aula. Emil, será que eu poderia atribuir desigualdade social e falta de políticas públicas a essa questão da tecnologia na educação? Tá? Da sociedade não ter esse acesso? Não ter acesso à tecnologia na educação ou à educação em si? A educação em si. Talvez a tecnologia na educação seja uma forma de tornar mais, simplificar, né, o acesso à educação, principalmente aquelas pessoas, aquelas famílias que não têm estrutura para pagar transporte, para até usufruir mesmo, como o senhor falou, do transporte, porque muitas vezes eles têm que caminhar várias horas, e com a netzinha no celular é muito mais simples, né, a educação dessas famílias que têm uma situação mais precária dentro de casa. Aí a gente vai entrar numa problemática bem aqui, tá? A gente vai entrar numa problemática bem aqui, Emil, que eu botei no embaixo, tá? O acesso à tecnologia. Nem todos os alunos vão ter esse acesso à tecnologia. Então o que ficou latente nesse Enem do ano passado, né, do ano passado para esse ano, e que pelo andar da carruagem vai se expandir para esse ano, é que os alunos que têm acesso à tecnologia na educação, eles vão ter sempre um pouco mais de vantagem sobre outros alunos, aqueles que não têm acesso. Nem todo mundo tem direito, tem condição de comprar um celular bom, nem todo mundo tem condições de ter uma internet boa, nem todo mundo tem condições de ter um computador, um notebook, tá? Eu fui comprar um notebook agora para mim, tá um mês e meio, Deus me livre. Depois que começou a pandemia, o preço subiu, porque tornou-se uma ferramenta essencial. Entenderam? Então, tanto a tecnologia na educação e a questão do homeschooling, tá? Esse acesso a essa tecnologia, tá? Ele pode ser um empecilho para os mais pobres, como pode ser uma vantagem para os mais ricos. Certo? E aí é que tem que entrar o poder público. Vamos pular para o próximo, a questão do homeschooling, tá? É uma primazia da elite. Quem é que vai poder pagar um professor para dar aula para o seu filho em casa? Aquele que tem um salário por mês, tá? Fica um pouco mais complicado, tá? Claro que hoje nós temos plataformas, nós temos aulas online, algumas gratuitas, outras pagando alguns cursos, né? Como vocês estão agora fazendo esse investimento, né? Mas quisera que muitos alunos pudessem ter esse acesso de a gente estar aqui junto. Por isso que a minha proposta é uma proposta também social, Emil. Por isso que eu fiz um preço acessível para a galera. Eu estou dando correções ilimitadas,
para os alunos, porque também é uma proposta social, é a minha forma de tentar mudar o mundo, tá? Não o mundo como todo, mas o mundo de vocês e o mundo das pessoas mais próximas. Então, nem todo mundo tem esse acesso, nem todo mundo tem essa condição, beleza? Outra coisa que a gente pode ver, a educação como meio de ascensão social, tá? O que a gente pode trabalhar nesse sub-eixo é o seguinte, é que se as pessoas não têm a educação como meio de ascensão social, tá? O que vai acontecer? Uma das razões é o déficit na educação pública. Tá? Para que isso aconteça, o governo tem que sanar esse déficit de educação na educação pública. Por exemplo, o aluno numa escola particular, tá? Comparado, eu não vou citar o nome da escola, mas uma escola aqui em São Luís, que os alunos do terceiro ano têm aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, prova domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, simulado domingo. Tá? Aulas, às vezes de manhã, às vezes pela manhã e pela tarde. Aí um aluno de escola pública mal tem aula pela manhã, professores que faltam demais, há uma deficiência, um déficit de professores, tá? Faltam professores. Quem é que está mais preparado? Então esse déficit na educação, ele gera uma diferença onde? No despreparo para o mercado de trabalho. Tá? Uma outra consequência, tá? É o despreparo para o mercado de trabalho. Então, hoje, o mundo ele preza por diplomas. Tá? O Alisson, que trabalha no banco, já tem um curso superior, está indo para o segundo. O mundo preza por diplomas. Tá? Você, além da sua capacidade, e os diplomas, não quer dizer que o diploma é a prova da capacidade, mas os diplomas eles estão ali atestando que você está preparado para desenvolver uma determinada função. Então, o despreparo para o mercado de trabalho é um grande problema, tá? Para que a pessoa ascenda na sua vida social. E a educação, ela pode mudar esse quadro. Tá? A educação pode mudar esse quadro. Deixa eu me situar aqui. Construir uma sociedade leitora pode ser um outro tema a ser trabalhado. Então, eu posso dizer que eu não tenho uma sociedade leitora por algumas razões. Uma delas, a família é a causa da criança não ler. Se você não tem esse ambiente, tá? Se você não cria esse ambiente, tá? O percentual de chance de a pessoa também não se tornar um leitor é maior. Tá? Esse ambiente, eu tenho alguns amigos que eu olho para eles e para os pais, tá? E eu tive alguns amigos que o pai era formado, a mãe era formada, o tio era formado, o primo era formado, ele era formado, o irmão dele era formado, o outro irmão, a irmã, ou seja, todo mundo estava dentro desse mundo de formação. E isso, essa vivência social, ela influencia demais. Tecnologia que rouba tempo. Hoje, uma das causas do aluno não se tornar leitor é que as redes sociais estão roubando muito tempo dele, e isso é fato. E aí vocês, ninguém melhor do que vocês jovens para falar sobre isso. Né? Não é, Isa? Hoje o Instagram, WhatsApp. Sim, fora o preço do livro, que é muito caro na maioria das vezes. Opa, gostei. Eu ainda pensei em colocar isso aí, mas eu digo, não, eu não vou colocar. Uma das razões para não se construir uma sociedade leitora, ótimo, Isa. O preço dos livros no Brasil é muito mais caro do que comparado, por exemplo, na Europa. Tá? O livro é muito caro. Eu estou querendo comprar um manual de redação. Gente, olha o preço. R$400. Mais de um terço do salário de um trabalhador. R$400. Muito bem colocado, Isa. Tá? Como consequência, o que eu tenho? O aluno que pouco lê, a pessoa que pouco lê, ele tem dificuldades em escrever, dificuldades em se expressar. Por isso, que às vezes em uma entrevista de emprego, tá, a pessoa tem até um certo currículo legal, um diploma legal,
mas pelo fato de ele não ter uma facilidade em se comunicar e não venceu isso durante a escola e a faculdade, ele acaba tendo problemas para resolver isso. Entenderam, galera? Então deixa eu ver Acho que mandaram mensagem aí no chat, professor. Deixa eu ver. Sim, Márcia. Isso tem atrapalhado muito. Temos doutores sem certificados e analfabetos com uma coleção de certificados debaixo do braço, professor. Verdade. Tá? Hoje o diploma, ele não quer, você não quer dizer, eu penso muito assim, que o diploma não quer dizer que você está preparado, mas ele certifica, tá, a sua formação. Então hoje o mercado ele é meritocrático, tá? Meritocracia, por mérito. Você tem que apresentar resultados. E os resultados vêm pelos diplomas, pela experiência de trabalho, por uma prova que você faz. Enfim, você tem aí uma série de razões para serem trabalhadas. Galera, deixa eu ver se dá para eu fechar aqui. Esse aqui é o último. É que o tempo que eu queria discutir era maior. Vamos puxar aqui um pouquinho para a questão do meio ambiente. Elejam, agora eu vou deixar vocês elegerem, vou deixar vocês participarem aí. Elejam subtemas para a questão do meio ambiente. Eu vou começar, tá? Produção de lixo tecnológico. Quem me dá mais um? Eu vou anotar para eu fazer terminar o que eu já comecei. Saneamento básico. Vamos lá, deixa eu anotar aqui no... Quem mais? Focos de incêndio, professor, no Pantanal, Mato Grosso do Sul, né, recentemente. Vamos lá, gente, vamos falar de meio ambiente, está todo mundo travado sobre meio ambiente. Também a alta poluição dos ares também. Poluição. Destinação dos plásticos, professor. Opa, peraí, vamos lá. Onde... Fala lá, Bertoche. O desmatamento causado pelo agronegócio. Opa, ótimo. Desmatamento por causa do agronegócio. É bom eu escutar de vocês mesmos, para vocês começarem a colocar as ideiazinhas de vocês no ar. O que mais? Eita, gente, fechamos o nosso eixo do meio ambiente. Vamos lá, Isa. Vamos lá, Ellen. Eu ia falar da pecuária, mas já falaram. A questão do agronegócio. Vamos lá, Ellen. Não sei se já falaram, mas já falar o despejo de itens em local inadequado. Uhum. Talvez. Certo. Agora, beleza. Gente. Extinção de espécies. Opa. Falta de saneamento básico. Certo. Gostei. Agora eu vou perguntar para vocês. Se eu fosse pegar um repertório, que repertório eu poderia pegar? Um documentário? Sim, alguma... o documentário, série, filme, fica à vontade. Vamos ver o que vai cair de bom aí da cabecinha de vocês. Se for exploração animal relacionada, dá pra falar sobre o filme Rio. Opa, ótimo. Excelente. O filme Serra Pelada também. Serra Pelada, ótimo também. Olha, rapaz, eu nem tinha pensado nisso, ó. Muito top. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês aqui. Será, galera, que... Eu até falei isso hoje em sala de aula. Será que essa questão do desmatamento, essa questão da destruição do meio ambiente, essa questão da fauna, será que ela tem uma relação com um tal de descobrimento do Brasil? Tem? Tem. Ah, tem. O pau-brasil. Opa, excelente. Chegou num ponto. O Grande pau-brasil. exploração, Pau-brasil na pau-brasil. questão da flora e da fauna. Os vários animais que os portugueses levaram daqui para lá e que continuam levando. Olha como eu falei. Poderia ser aquela questão do RCTT, repertório. Eu estou só jogando a ideia, não tem nada organizado ainda. Tá? O que eu ia fazer? Seria então o tráfico de animais? Isso, questão de tráfico de animais, é meio ambiente. Tá? Eu ia dizer que os portugueses levaram animais aqui, eu estou só jogando a ideia.
os portugueses levaram animais daqui, tá? Isso pode gerar um problema biológico, certo? Isso aí pode essa questão da globalização, ela entra também na questão biológica. Vocês estão vendo aí a epidemia, a pandemia, tá? E eu chegaria a dizer agora, estabelecendo a contextualização, o que eu faria, tá? O que começou, tá? O que foi iniciado no processo de colonização do Brasil ainda é vivenciado nos dias de hoje. Aí você chega e joga um dado. Pois no ano de 2000 e não sei quanto, a Polícia Federal apreendeu uma carga no aeroporto de não sei quantas espécies assim. Isso já traz para vocês já trazem repertório. E repertório, galera, é extremamente importante, porque ele conta na competência 2, que é a estrutura, e ele conta na competência 3, que é a argumentação, selecionar, relacionar, tá? Ideias, pensamentos, informações para o teu argumento, tá? É isso que eu estou trazendo para vocês. E aí vocês estão começando a ver que a coisa não é tão complicada. Agora, algo é importante. Eu assistir documentários, filmes e fazer essa análise histórica. Então, gente, a questão da poluição, ela é histórica no Brasil. A questão do desmatamento, ela é histórica no Brasil. A questão da fauna, da flora, ela é histórica no Brasil. Beleza, vou jogar aqui para vocês que horas são, para a gente fechar. Ainda em meio ambiente, o tema seja o descarte de lixo tóxico. Eu quero repertório. Eu já pensei em 2. Césio 137. Opa, na mosca. Mais um. Qual é a pergunta Angra mesmo, 3, professor? Angra 1, Angra 2. Pode ser Angra 1, Angra 2, Angra 3. É a questão do lixo tóxico, desse lixo tecnológico, que a gente sabe que essa é uma questão tecnológica, desse lixo tóxico, até mesmo radioativo, tá? As consequências, as consequências de não saber lidar com isso. Que outro? Césio 133, muito bem. Teve um outro fato, tá? Não no Brasil. Vou dar o país, se não me engano, Ucrânia. Chernobyl. Chernobyl. Mais de um lembraram, tá? Mais de um aluno lembrou. Olha, Pedro, que eu falei hoje sobre concordância, mais de um lembrou. Mais de um aluno lembrou. Então, são 2 fatos, galera, que servem como repertório para a questão do meio ambiente, se cair nesse eixo de tecnologia, de lixo, de questão radioativa, desses avanços tecnológicos. Até mesmo no avanço tecnológico, a gente pode dizer o seguinte, que o avanço tecnológico, se não tratado, se não dada a verdadeira atenção, ele pode trazer consequências para o próprio ser humano, como o que aconteceu com Césio, como o que aconteceu em Chernobyl. Vocês estão começando a perceber como a questão do eixo. Agora vocês, quando começarem a ler, cara, eu vou ler alguma coisa sobre educação, vou ler alguma coisa sobre meio ambiente. É necessário repertório, porque não adianta você dominar crase, regência, tudo, e não deve dominar repertório. Você precisa do repertório para embasar. Alguém está colocando aqui, uma das consequências, professor, é a proliferação de doenças. Correto, tá? Quem sabe se esse vírus não é um desrespeito ao meio ambiente, tá? Alguém colocou falta de coleta seletiva, ótimo, excelente, tá? Então, gente, para a gente fechar essa aula de hoje, eu queria que isso ficasse na cabecinha de vocês, tá? Que nós começássemos a pensar em eixos temáticos, que a gente começasse a ler. Quando eu leio sobre lixo, tá? Eu leio alguma coisa sobre lixo, eu posso trazer uma série de coisas que eu tenho a mesma linha de causas e de consequências,
tá? Tem uma série no Netflix, eu aconselho vocês a assistirem. Deixa eu me lembrar. Oh, meu Deus. Não foi, Pedro, que eu falei outro dia sobre lixo. Alguma coisa sobre lixo, vocês coloquem lá, vocês vão ver esse documentário. Tá? Lixo extraordinário. Isso, Lixo Extraordinário. Um documentário para fazer vocês chorarem e para fazerem vocês refletir e pensar e tirar o bom dali que pode ser colocado no repertório de redação. Então, gente, é necessário que a gente comece a pensar, tá? Esquematicamente a partir dos eixos temáticos. Porque com os eixos temáticos eu vou poder ter repertório para tratar, para lidar, para argumentar, para fundamentar a minha redação. Tá bom? Alguém me pergunta, eu respondo. Girlane. Não, professor. Márcia Ferreira, gostou da aula? Oi, professor. Pode falar, Girlane. Eduardo ficou mais caladão. É tudo certo, professor, tudo certo. Tá? Então hoje, às vezes a gente fica um pouco... Porque a gente tem que ficar um pouco nisso, assim. A gente tem que ser, às vezes, não que seja repetitivo, mas a gente tem que bater para ficar um pouco automatizado. Então, por exemplo, Eduardo, Márcia e Maria Gabriela. Vocês que são os 3 alunos que estão chegando hoje. Tá? Uma coisa que os meus alunos, o Alisson também, mas os meninos que já estão assistindo aqui a aula até há 2 semanas, há 1 semana, se vocês perguntarem para qualquer um deles aqui, eles já sabem. O que é que tem que fazer parte de um repertório, de uma introdução? Repertório, contextualização, tema e tese. RCTT. Tem que ter. E aí hoje eu digo, não, eu quero trabalhar a questão dos eixos temáticos para eu desmistificar. Tá? E aí a gente vai entender que a nossa história tem muito a ver com a política de hoje, com a saúde de hoje, com a tecnologia de hoje, com os grupos específicos de hoje, com o meio ambiente de hoje e com a educação de hoje. Os problemas de falta de políticas públicas tem a ver com tudo isso daqui. Então, é você começar a trabalhar uma linha de raciocínio para todos esses eixos temáticos, independente de qual subtema caia. Tá? E aí você vai trabalhar ou causas ou consequências. Qual a problemática? O que isso causa na sociedade e como eu posso apresentar alguma proposta. Pronto, isso é a redação. Apresentar um tema, problematizar o tema, argumentar sobre o tema, apresentar uma proposta. Beleza? Gente, obrigado por esse tempo que vocês passaram comigo, foi maravilhoso. Anotei aqui, tá? Obrigado, senhor. Cara, cada ideia massa aqui, Serra Pelada, isso aí foi top. Foi... Serra Pelada foi desastre ambiental, desastre de fauna, de flora, de mortes de pessoas, de desvalorização do nosso solo, da nossa riqueza que foi para outros países e que ainda até hoje vão. Tá bom? Gente, obrigado Márcia, obrigado Eduardo, obrigado Maria Gabriela, tá? Por cada um de vocês estarem aqui hoje. Amanhã eu vou ter mais uma aula, essa aula amanhã de manhã ela vai estar postada, para que vocês, de repente, possam assistir novamente essa discussão bem interessante, que para mim foi enriquecedora demais. Tá bom? Ellen, obrigado pela presença também. Tá bom? Beijo a você, deixa eu chamar aqui todo mundo, só para dar um beijo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Eduardo, Emil, Felipe, Girlane, Isa, Isabela, Júlio, Carlito, Laísa, Marcelo, Márcia, Maristela, Maria Gabriela, Maísa, Pedro e o Alisson. Beijo no coração de vocês. Amanhã a gente se encontra. Quem quiser falar comigo no particular, eu estou aqui no WhatsApp à disposição de vocês. Tá bom? Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Emil, eu quero falar contigo depois, viu?